Bom, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o movimento de reconceituação do serviço social no Brasil. Esse é um tema que normalmente traz muitas controvérsias. Os alunos normalmente, os profissionais de serviço social, têm uma certa resistência ao tema porque acreditam que é difícil, mas a gente está aqui para provar que não, que pode ser muito gostoso e pode ser muito fácil de apreensão. Tá? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o movimento de reconceituação do serviço social se deu na América Latina, inclusive no Brasil. E o nosso recorte será o movimento de reconceituação no Brasil, certo? Então, quando é que isso vai se dar especificamente? Isso vai se dar a partir dos anos 60. Sobretudo em 64, com o processo de autocracia burguesa, ou seja, com a ditadura militar. Nós estávamos vivenciando um momento histórico de ditadura militar, de grande repressão, onde os movimentos sociais vão às ruas para lutar pela volta do regime democrático e várias categorias profissionais vão se unir a essa luta, inclusive o serviço social. Este ambiente vai levar o serviço social a repensar a sua prática profissional, o seu arcabouço teórico-metodológico e a sua postura ético-política. Então, o serviço social vai iniciar um grande processo de repensar a profissão. Vai ser um grande momento de autorreflexão, né? Inclusive em virtude deste contexto histórico. Afinal, os profissionais estavam lutando pelo restabelecimento da democracia, estavam lutando junto aos movimentos sociais, né, pela volta à democracia. No entanto, a profissão continuava com seus preceitos mais conservadores. E aí, os profissionais começam a perceber uma certa incoerência e passam a repensar a profissão. Esse grande processo de repensar a profissão vai ser conhecido como movimento de reconceituação do serviço social. O movimento de reconceituação do serviço social vai ter três grandes momentos históricos, ou três ciclos históricos. A modernização conservadora, a reatualização do conservadorismo e o movimento de intenção de ruptura. Então, veja, é um momento grande, amplo e muito heterogêneo. Vocês vão ver que cada tendência dessas são muito diferentes entre si. A modernização conservadora vai ser o primeiro momento em que o serviço social vai se afastar da perspectiva religiosa, ou seja, ele vai se tornar laico, vai haver uma separação entre o serviço social e a sua vinculação lá com a igreja. Ele vai buscar a modernização, aspas nessa modernização, uma modernização muito do ponto de vista técnico apenas. Então, os profissionais vão buscar técnicas de intervenção mais sofisticadas, mais modernas, para o seu agir profissional junto ao Estado. Vão se parametrar por uma lógica, né, funcionalista, positivista, muito calcado nas perspectivas norte-americanas. Neste momento, o serviço social vai acreditar que ele é um aporte para o desenvolvimento nacional. Por quê? Neste momento, do ponto de vista econômico, o país está buscando uma lógica de desenvolvimento econômico, acreditando que, se o país se desenvolve do ponto de vista econômico, altamente se resolve as expressões da questão social, automaticamente se resolve as problemáticas sociais. E o serviço social vai se filiar a essa ideologia, vai acreditar mesmo que ele é o responsável, um dos agentes responsáveis pelo desenvolvimento nacional e atuando junto às comunidades, qualificando a mão de obra da classe trabalhadora, ele vai estar contribuindo para o desenvolvimento nacional e também contribuindo para a eliminação do desemprego, uma vez que as pessoas estariam qualificadas. Vale lembrar, qualificadas apenas do ponto de vista técnico, para que os usuários, para que a população saiba executar funções. É o bom e velho profissional tarefeiro, não é aquele que pensa e reflete acerca do que está fazendo. Esse momento vai ser muito importante para a profissão, com todas as suas problemáticas, com todas as suas controvérsias, até porque, mesmo com essas problemáticas, é um momento significativo na profissão, porque é o primeiro momento em que o serviço social vai se desvincular de uma perspectiva religiosa. Então, mesmo com algumas problemáticas, tem aí um ponto importante que a gente deve observar. Mas os profissionais de serviço social, nesse momento, eles não conseguem enxergar que esta qualificação se dá não para o desenvolvimento social, não para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, mas porque o capital necessitava de mão de obra qualificada
para que essas pessoas pudessem ocupar postos de trabalho na indústria. Porque não há como fazer o desenvolvimento econômico fluir sem mão de obra qualificada. Só que os profissionais, nesse momento, não tinham essa compreensão e não conseguiam enxergar essa situação. Nós ficamos por um longo tempo nesta situação, dentro de uma perspectiva moderna, porém mantendo uma lógica conservadora. Por quê? Moderna do ponto de vista das técnicas, mas continua conservador do ponto de vista do pensamento, que é um pensamento positivista, funcionalista, que culpabiliza o indivíduo, continua culpabilizando o indivíduo, porque se ele se qualifica e ele não consegue a ascensão social e econômica, a culpa é dele. Só que não é dito para essas pessoas, nem para esses profissionais, que a lógica do capital não permite que todos tenham a mesma situação econômica, não permite que haja uma vida harmônica, não permite que todos tenham um emprego. Por quê? É da natureza do capital o desemprego. Porque para que o capital possa lucrar, ele necessita produzir na mesma medida desemprego e miséria. Então, vejam, não seria a qualificação que eliminaria as problemáticas, mas a lógica que era dita seria esta. Depois, num segundo momento, a gente vai ter a segunda vertente do movimento de reconceituação do serviço social. Qual seria essa segunda vertente? A reatualização do conservadorismo, que é um momento de retrocesso, absolutamente retrocesso para a produção. O que a gente tinha conseguido avançar com a modernização conservadora, embora com as suas problemáticas, embora modernizando só do ponto de vista técnico e mantendo ainda o pensamento, a filosofia, a teoria conservadora, o que a gente conseguiu avançar foi absolutamente tudo perdido com a reatualização do conservadorismo. Aí é um momento de influxo, de retrocesso, onde os profissionais voltam à perspectiva mais conservadora possível, voltam ao seu atrelamento com a igreja, só que associado agora a um pensamento, a uma lógica, a uma teoria conservadora que a gente vai chamar de fenomenologia. Então, vai se resgatar a lógica católica cristã associado à fenomenologia, que seria um discurso muito pautado numa lógica psicologizante, onde os profissionais de serviço social vão acabar modificando, confundindo a sua prática profissional com uma prática psicologizante, pautada no diálogo, como se o diálogo fosse o redentor, o grande agente de transformação da sociedade. Vejam, o diálogo ele é importante, mas ele não é suficiente para transformar a sociedade. Quando as pessoas têm quando as pessoas têm limitações problemáticas objetivas, você só consegue dar enfrentamento a essas problemáticas objetivas com intervenções também objetivas. Então, o indivíduo está passando fome. Conversar com ele é muito importante, ouvi-lo é muito importante, mas ficar só no âmbito da escuta não vai resolver. Ele precisa de uma situação de enfrentamento objetivo, ou seja, de direitos sociais, materiais, objetivos para tirá-lo dessa condição de miserabilidade. Mas naquele momento, não era isso que os profissionais de serviço social enxergavam. Eles acreditavam que o diálogo era o agente de transformação, que ouvir os usuários, que dar conselhos numa lógica psicologizante seria dar ferramentas para que o indivíduo sozinho buscasse a resolução dos seus problemas na sociedade. E isto não procede, isso não vai funcionar. Nós ficamos nesse processo por um longo tempo, até que nós chegamos no terceiro momento do movimento de intenção de ruptura, do movimento de reconceituação, que é o movimento de intenção de ruptura. Esse momento vai ser emblemático para a profissão, porque vai ser o primeiro momento em que o serviço social, de fato, vai romper com o conservadorismo. Vai ser emblemático. O terceiro ciclo histórico, ou o terceiro momento do movimento de reconceituação, vai ser emblemático para a profissão, que é o movimento de intenção de ruptura. O movimento de intenção de ruptura vai ter dois momentos. O primeiro momento em que nós nos aproximamos do marxismo por outras fontes, em virtude do contexto histórico. Veja, nós ainda estávamos vivendo um momento de autocracia burguesa, ou seja, um momento de ditadura, de repressão, de punição. Então, ter acesso aos referenciais marxistas
levava e provocava um perigo para as pessoas, né? Perigo de serem presas, torturadas e mortas. Então, como estratégia para ter acesso a esses referenciais, lia-se Marx por outras fontes. Só que essas fontes eram equivocadas, não tinham uma correta interpretação do marxismo. Então, num primeiro momento, o movimento de intenção de ruptura vai ser muito importante, mas vai ter grandes equívocos, né? Equívocos justamente por essa interpretação equivocada do marxismo. É o que a gente chama de marxismo sem Marx ou marxismo vulgar, tá? E aí, qual vai ser uma das grandes equívocos do movimento de intenção de ruptura? Confundir dimensão política com militância política, né? Veja, claro que a militância política, ela é uma parte da dimensão política e é muito importante, mas eu não posso dizer que dimensão política é só militância política, né? Seria um argumento simplificador, que não dá conta do real, né? Que não é verdade, que não é fato. E aí nós vamos ficar dentro dessa lógica. Um dos grandes equívocos do movimento de reconceituação está no livro Renovação e Conservadorismo, da professora Marilda Yamamoto, na parte em que ela trata o serviço social alternativo. O serviço social alternativo é um grande exemplo dos equívocos do movimento de reconceituação. E lá estão postos, dentre eles, esse exemplo da confusão que existe entre militância política e dimensão política, entre a confusão que existe entre a questão, a lógica de povo popular com classe trabalhadora, se simplificou essa dimensão, essa compreensão. Então, trabalhava-se o projeto popular, considerando que projeto popular seria sinônimo de classe trabalhadora. Na verdade, não é. O conceito de povo, ele é policlassista, ele é diluído. O povo brasileiro envolve tudo, envolve trabalhadores e envolve burgueses. Logo, não seria um conceito tão coerente e tão adequado, já que eles tinham uma interpretação equivocada. Eles achavam que povo era sinônimo de classe trabalhadora, quando, na verdade, povo é um conceito policlassista que envolve todas as classes sociais, segundo o livro da professora Marilda Yamamoto, Renovação e Conservadorismo. Então, existiam esses equívocos de interpretação, essas simplificações, esses reducionismos, que se davam em virtude da interpretação equivocada do marxismo. Depois, a gente vai chegando aí, final dos anos 70, início dos anos 80, o serviço social vai começar a se apropriar de Marx por Marx, porque nós estamos num momento de volta, de restabelecimento da democracia. Logo, não oferece mais risco para as pessoas se apropriarem dos referenciais marxistas, o que facilita essa questão, certo? E aí, os profissionais de serviço social vão se aproximar agora, nesse momento, nesse segundo momento do movimento de intenção de ruptura, vão se aproximar de Marx por Marx, ou seja, o marxismo clássico. E agora eles vão ter a correta interpretação do marxismo e vão conseguir corrigir os equívocos do primeiro momento do movimento de intenção de ruptura. Uma grande intelectual respeitabilíssima e que nós temos um profundo carinho, respeito e admiração, que vai trazer a sua grande contribuição para esse momento, vai ser a professora Marilda Yamamoto, que vai ser a primeira intelectual do serviço social, que vai trazer a correta interpretação do marxismo para o serviço social. Isso quem está dizendo não sou eu, o professor Zé Paulo Neto, no livro Ditadura e Serviço Social, no trecho em que ele vai trabalhar especificamente da influência da professora Marilda Yamamoto. Certo? Então, a professora Marilda vai ser fundamental porque vai nos trazer essa correta interpretação do marxismo. E é nesse segundo momento do movimento de intenção de ruptura que o serviço social se acha. Agora nós já sabemos que a nossa perspectiva é crítica, que nós rompemos com o conservadorismo e que nós fazemos uma opção consciente do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista teórico e ético, uma opção pelos referenciais, pelo referencial crítico, pautado no direcionamento dado pela filosofia, pelo pensamento marxista. Então, o serviço social vai assumir uma posição. Ele vai se colocar abertamente como um profissional crítico que bebe da filosofia e do pensamento de Marx. E é a partir desta aproximação que o serviço social começa a se reconhecer enquanto classe também. Ele começa a se perceber enquanto classe trabalhadora. E por se perceber enquanto classe trabalhadora, ele vai também fazer uma opção pela defesa de um segmento específico. Qual é este segmento?
à classe trabalhadora. E aí nós vamos ter, né, a construção do nosso projeto ético-político, que vai se dar em um momento emblemático para a profissão, que se chama Congresso da Virada, que se dá em 1979, que é quando o serviço social marca a virada mesmo da profissão. Por isso o nome Congresso da Virada, porque é a virada, porque é o primeiro momento que o serviço social rompe com o conservadorismo, adota a perspectiva crítica e adota os referenciais marxistas. E é neste congresso que a gente vai ter a construção do nosso projeto ético-político do serviço social, que se divide em 3 dimensões: Código de Ética de 1993, Lei de Regulamentação da Profissão e diretrizes curriculares. Em todos esses documentos agora vai ficar clara a perspectiva crítica e a adoção dos referenciais marxistas. Isso vai ser um grande avanço para a profissão. Inclusive vai estar posto no nosso Código de Ética lá claramente a defesa da classe trabalhadora. Ou seja, nós agora assumimos uma posição. Nós não somos neutros. Nós somos profissionais que nos colocamos num determinado ponto, numa determinada situação, em defesa de um segmento, que é a classe trabalhadora, por nos reconhecermos também enquanto classe trabalhadora. E a partir daí, o serviço social vai começar a construir a sua história do ponto de vista crítico, com um amadurecimento intelectual significativo e que vai, né, impactar a profissão até hoje. Nós, hoje, profissionais que bebemos da perspectiva crítica, somos frutos do movimento de intenção de ruptura. Bom, o movimento de reconceituação se divide nestes 3 momentos. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que a gente tenha conseguido mostrar que não é difícil os fundamentos do serviço social, nem que e que também não é difícil o movimento de reconceituação, pelo contrário, é muito gostosa a sua leitura e é muito importante para que a gente compreenda como funciona a nossa profissão, para que a gente compreenda como se deu todo o percurso histórico, para que a gente, inclusive, possa materializar uma prática mais eficaz, uma prática mais qualificada, e que a gente, inclusive, possa defender o nosso posicionamento crítico quando alguém nos perguntar, nos suscitar. Então, espero que tenha ficado claro. Muito obrigada a todos vocês. Na próxima semana teremos outro vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado, que curtam, que compartilhem e deixem sugestões de vídeo aqui embaixo, por favor. Eu quero sempre ouvir os comentários de vocês. Muito obrigada e até a próxima.